Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a preciosa palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Faremos a leitura e a exposição desse capítulo. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema chamados por Deus para sermos agentes de transformação. Todo crente, todo cristão, todo filho de Deus, ele é, nas mãos de Deus, um agente de transformação. Amém? Ele é transformado por Deus para ser um instrumento de transformação onde ele estiver. Em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar onde houver um cristão verdadeiro, esse cristão, ele é um agente de transformação. Deus vai usá-lo para produzir restauração, reedificação, transformação. E à luz desse texto, eu quero deixar claro quais são as marcas de um cristão restaurador, de um cristão agente de transformação. Primeiro, à luz do texto, eu gostaria de chamar sua preciosa atenção para o contexto imediato do texto e trazer à sua memória a necessidade que havia de restauração na cidade de Jerusalém. Havia uma necessidade urgente de reconstrução, de restauração. Não era apenas a reconstrução dos muros, mas era a reconstrução das cidades, das casas, mas a reconstrução também moral, espiritual do povo de Israel. 120 anos já haviam se passados desde o cativeiro babilônico. Havia, por parte dos filhos de Israel, uma indiferença muito grande. Eles estavam ali vivendo, morando, no meio daqueles escombros, no meio daqueles monturos. Havia, por outro lado, a satisfação dos inimigos. Veja aí, no versículo 10, por favor. Disso ficaram sabendo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita. E a última frase, lê comigo, o que ele diz? E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos, o quê? De Israel. Veja que os inimigos de Israel, eles ficaram chateados porque alguém estava se importando e buscando melhorar ou transformar aquela situação. E aqui eu quero dizer para você uma coisa muito simples e objetiva, é que eu e você, transformados pelo poder do Evangelho, nós somos chamados por Deus para ser agente de transformação. Quando o Evangelho entra na nossa vida, nós somos transformados. Quando o Evangelho entra na nossa vida, nós somos usados por Deus para produzir transformações. Transformação na vida, transformação na família, transformação na igreja, transformação na cidade. Onde nós formos colocados por Deus, nós somos agentes de transformação, de mudança, de restauração. O texto nos revela essa necessidade. Segundo, Deus, Ele levanta pessoas. Pessoas comuns, como eu e você, para liderar essas transformações. E é tão bonito no texto porque Neemias, ele não era um profeta, Neemias não era um sacerdote, Neemias não era alguém da família real. Neemias era um homem comum. Diz o texto que ele era copeiro do rei. Ele era uma pessoa que, talvez pelo seu caráter, tinha esse
emprego de segurança máxima, porque ele cuidava da comida do rei. Ele era responsável pela proteção da vida do rei. Mas ele não era uma pessoa pós-graduada, uma pessoa formada, uma pessoa com uma vida acadêmica muito grande. Não havia no seu currículo nada de especial. Ele era um homem comum, um homem simples. E você sabe que Deus, ele geralmente usa as pessoas improváveis. Prova disso é que eu estou aqui na frente agora pregando para vocês. Deus, ele é especialista em usar pessoas comuns para produzir grandes o quê? Transformações e mudanças. Amém? Quem quer ser agente de transformação, levanta a mão aqui, por favor. Gostei de ver. Agora, qual é o perfil de um agente? Ou o que deve fazer uma pessoa como um agente de transformação? Eu vou colocar 5 pontos aqui para você e depois nós faremos aplicação prática. Em primeiro lugar, as marcas de um agente de transformação é que ele vê necessidades. Vamos repetir? Ele vê necessidades. O cara que não faz nada, ele não vê necessidade. O cara que é crítico, ele só vê defeito. Ele só vê problema. Mas quando Deus levanta uma pessoa para produzir transformação, Deus abre os olhos, o coração dessa pessoa, para que essa pessoa veja necessidades. Veja, por favor, dos versos, capítulo 1, versos 2 e 3, diz assim: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Vamos ler juntos o versículo 3 do capítulo 1? Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas o quê? Queimadas. Neemias faz perguntas. Neemias está preocupado com a situação de Jerusalém. Neemias está preocupado com as necessidades dos seus irmãos. Preste atenção, meu amado irmão. Se você vai ser usado por Deus para ser um agente de mudança, de transformação, Ele vai abrir os seus olhos para que você veja a necessidade do outro, a necessidade da igreja, a necessidade do departamento infantil, a necessidade do departamento de música, a necessidade da escola dominical. Você não está aqui simplesmente para desfrutar. Você está aqui como um agente de transformação nas mãos de Deus e você tem que identificar necessidades. Ele vê, o agente de transformação, ele vê além dos que os outros veem. Um agente de transformação, ele vê mais do que os outros veem. Um agente de transformação, ele vê antes que os outros o quê? Vejam. Tem uns irmãos que chegam aqui em Pinheiros, eu fico chateadíssimo. Eu trato bem porque eu sou pastor, né? Tem que receber bem. Mas o cara chega aqui em Pinheiros e diz: pastor Arival, o que essa igreja tem para me oferecer? Para mim e para a minha família. Dá vontade de dizer assim: tem uma picareta e uma pá aqui para você. Porque nós estamos vivendo, meus amados irmãos, num cristianismo onde as pessoas elas não querem ser agentes de mudança, de transformação.
Elas querem receber. Elas acham que a igreja é um self-service espiritual. Ele vem aqui para se servir e pagar barato. E alguns que não pagam nada. Os outros pagam para desfrutar. Irmãos, é muito importante nós entendermos quando Maria vai ao casamento lá em Caná da Galileia e acaba o vinho, ela se dirige para Jesus e diz o que para Jesus? O vinho o quê? Acabou. Ela viu o quê? Necessidade. E ela chega para o pessoal e diz, ó, fazei tudo que ele vos disser. Mandar. Ela foi usada por Deus ali como um agente de mudança, de transformação, de milagre. E aqui que eu chamo a sua preciosa atenção, porque muitas vezes você está olhando para os defeitos, você está olhando para os problemas, você jamais olha para as virtudes, mas você precisa, como um agente de transformação nas mãos de Deus, olhar para as necessidades. Eu estou aqui na igreja, Deus me trouxe para aqui. Quais são as necessidades dessa igreja? Quais são as necessidades? Não é para apontar as necessidades, mas para ver as necessidades. Segundo lugar, segunda marca de um agente de transformação é que ele ora e se dispõe a ser usado por Deus como agente de transformação. Amém? Então você que vê as necessidades da igreja, você que vê a necessidade das pessoas, você que vê as necessidades da sua família, você tem que orar a Deus e se dispor para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Diz o texto, no capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos o que é que diz lá? Neemias 1, 4, o que é que diz? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que coisa linda. Ele não sai falando para os outros. E ele não usa o Instagram para mostrar a necessidade de Jerusalém. Ele se coloca nas mãos de Deus e ora a Deus. E veja, lá no capítulo 2, por favor, versos 4 e 5. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 5, vamos ler juntos? E disse ao rei da terra, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu o quê? A reedifique. Ele ora ao Deus dos céus, aquele que tem toda a autoridade. E ele diz agora para o rei da terra, o senhor podia me enviar. Eu me disponho aí. Eu quero ir lá ser um agente de reedificação, de reconstrução. Eu não posso ficar aqui no meu bem bom, no meu trabalho, sabendo que os meus irmãos estão passando necessidades, sabendo que os muros estão derrubados, que as portas estão queimadas. Eu não posso ficar aqui, eu não tenho paz em ver a necessidade do outro e ficar aqui na minha zona de conforto, na minha área de conforto. Você já pensou nisso? Irmãos, a igreja precisa de pessoas que se disponham, que não somente orem, mas se coloquem diante de Deus
para ser agente de mudança. Pastor, se tem uma necessidade, se a igreja de Pinheiros tem uma necessidade, eu orei e eu quero me dispor para ser um agente de mudança. Eu quero ir ali para resolver aquele problema, aquela necessidade. Nós não podemos, como igreja, não fazer nada, ficar aqui olhando para aquela necessidade, achando que aquilo não é conosco, aquilo não é da nossa conta. São os nossos irmãos, são as pessoas que estão do mesmo sangue, são pessoas que estão vivendo uma situação complicadíssima. Eu não me conformo de ficar aqui. Mas tem muitos crentes que vê as necessidades, finge que não vê, e ainda faz aquela oração de consagração. Senhor, me erra, por favor. Em nome de Jesus, me erra. Manda outro em meu lugar. Se você quer ser um agente de transformação nas mãos de Deus, para mudar pessoas, circunstâncias, situações, primeiro você tem que ser uma pessoa que olha para as necessidades. Segundo, você tem que ser uma pessoa que ora e se dispõe a ser usado por Deus. Você deve se consagrar a Deus, se entregar a Deus, dizer, Senhor, usa-me. Usa-me para fazer essa tarefa. Usa-me para que eu possa ser o supridor dessa necessidade. Terceiro lugar, terceira marca de um agente de restauração é que ele age e ele trabalha, ele toma decisões confiado na providência de Deus. Veja no capítulo 2, versículo 8, que ele não somente pediu para ir, mas veja, lê comigo o versículo 8, o que que diz aí? Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei. E o rei mas deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus, o quê? Era comigo. Preste atenção, se Deus vai usar você como agente de transformação, você não será um agente de transformação usando os seus próprios recursos, a sua própria inteligência. Deus, na sua providência, há de enviar esses recursos. Eu estava pensando essa semana, eu vou fazer 60 anos agora. Está na hora de eu curtir o ministério. 37 anos de ministério. Agora vem agora de construir um prédio, 14 andares. Meu Deus, tudo de novo. Tudo de novo, Tom. Tem que orar de novo, tem que pedir. Tem que depender de Deus. Tem que apanhar. Porque a turma vai dizer, não, esse pastor ele quer morrer e quer deixar um prédio pronto para a vaidade dele. Vamos dizer isso. E é tão interessante, meus amados irmãos, que o problema não é esse. O problema é que não tem dinheiro. Como é que nós vamos construir 14 mil metros de construção? Põe aí a 8 mil reais o metro quadrado. Nós vamos ter que arrumar esse dinheiro, essa cifra aí. E onde é que está esse dinheiro? No bolso de vocês. E eu vou ter que ficar pregando aqui, pedindo dinheiro para vocês, para fazer uma obra que não é minha. E vocês dizem, esse pastor só pede dinheiro, pede dinheiro. Eu disse, Senhor, vai ser tudo de novo. Me erra.
tarde demais. Irmãos, veja que coisa interessante. Neemias, ele fala com o rei, ele pede provisão e proteção ao rei. E lá no versículo 6, diz que ele ainda estabelece um prazo para voltar. Eu vou lá, vou passar 6 meses. Veja bem, o cara não tinha nada. A obra estava parada há 120 anos. Ele não tinha conversado com ninguém lá. Ele vai lá fazer uma obra de enxerido. Não houve um pedido do povo de Israel para ele ir para lá. Ele está indo lá, ele diz, eu vou lá porque eu quero ser agente de transformação. E aqui eu queria chamar sua atenção para o fato de que ninguém é ou se torna um agente de transformação se não depender totalmente da providência de quem? De Deus. Olha o tema desse mês aqui. Cresçamos na fé e na dependência de Deus. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro, ele é dono de tudo. Mas às vezes eu pergunto para Deus, deposita antes, Deus. Já deposita. Você não sabe fazer conta, não? 14 mil metros vezes 8 mil reais vai dar. Deposita. Aí eu vou trabalhar tranquilo. Mas não é assim, é assim as coisas de Deus? Ele inventa uma oração e diz que é para a gente orar. O pão nosso de cada dia nos dá. Por que não botou logo o pão da semana? O pão do mês? O pão do ano? É o pão nosso de cada dia. Porque Ele quer que cada dia a gente o quê? Dependa dEle. Viver uma vida na dependência de Deus. Dependendo que Deus mande o maná do céu todo dia, todo dia. Quarto lugar, irmãos. Eu quero que você leia, por favor, o verso 12 do capítulo 2. A quarta marca de um agente de restauração é que Deus põe um plano no coração desse agente. Veja aí comigo o versículo 12. Vamos ler juntos? Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, eu pressuponho que aquilo que está lá no versículo 4, que ele ficou orando e jejuando, e alguns comentaristas dizem que ele ficou isso durante um período de 4 meses. Deus colocou no seu coração algo para ele fazer em Jerusalém. Qual era a profissão dele? Copeiro. Qual era a obra que ele tinha que fazer? Construir o quê? Muro. A primeira coisa era construir muro. Depois construir as casas. Depois reconstruir ou restaurar o culto, a adoração. Veja que no capítulo 3, que é um capítulo, ele vai iniciar a construção dos muros, fazendo um mutirão com as pessoas, usando desde o homem mais simples até o homem mais letrado, magistrado. E Deus deu uma estratégia para ele. Cada um vai construir o pedaço de muro na frente da sua casa. Veja se isso não é de Deus. E você vai descobrir depois, lá no capítulo 6, que esse muro foi reconstruído em 52 dias. Uma obra que estava parada há mais de 120 anos, foi reconstruída em quanto tempo? 52 dias. Veja no texto
não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no computador, não, no coração. Aqui que é uma coisa que eu queria chamar a sua preciosa atenção. Ele não diz Deus colocou na mente. Deus colocou no coração. Porque tudo que nós fizermos para Deus, nós devemos fazer de todo o nosso coração. E eu queria dizer uma coisa para você, é que o nosso Deus, ele é um Deus estrategista. Ele nos chama para ser agentes e ele nos dá ideias, nos dá estratégias. Ele não somente levanta os recursos através da sua boa providência, mas ele coloca no nosso coração. E eu acho bonito aqui, porque coloca no meu coração para eu fazer. Porque tem muita gente na igreja que tem ideias na cabeça para o outro fazer. Pastor, eu estou aqui com uma ideia. Eu falei, fala, meu irmão. Vamos fazer isso. Eu falei, mas ela tem serviço demais. Ideia para o outro fazer é muito bom, não é? Dar sugestões aqui na igreja. Inventar coisas, ministérios. Mas quem é que vai fazer? Eu gosto desse texto, porque ele diz assim, Deus, o meu Deus, pusera no meu coração para eu fazer onde? Especificamente em Jerusalém. Então o plano de trabalho, a estratégia de trabalho, tudo veio de Deus. Você crê nisso ou não? Que o nosso Deus é o Deus de ideias, é o Deus de habilidades, é o Deus de recursos. Leia comigo, por favor. Vou ler de novo esse texto, Êxodo, capítulo 31. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, capítulo 1, diz que e viu Deus o que ele fizera, e tudo o que ele fez era muito o quê? Muito bom. O nosso Deus é criativo. O nosso Deus é caprichoso. Quando ele vai construir o tabernáculo, não é o templo, é o tabernáculo, capítulo 31, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3, lê comigo. E enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de... Eis que lhe dei por companheiro a Olibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me faça tudo o que tem o quê? Ordenado. Veja que o nosso Deus é um Deus que dá ideias, dá inteligência, dá habilidades. E você vai ser usado por Deus, não pela sua inteligência, pela sua habilidade, pela sua capacidade, mas o Espírito Santo de Deus que o chamou, vai capacitá-lo, vai habilitá-lo, para que você possa fazer a obra. Mas para terminar, voltamos para o texto e eu quero concluir com a quinta marca de um agente de transformação. Versículo 17, eu acho isso fantástico. Neemias reúne o povo, então lhes disse. Vamos ler juntos, versículo 17? Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser o quê? Veja que ele parte
de uma realidade. Ele chama o povo e diz assim: é isso que Deus quer para nós? Esse é o projeto de Deus para a nossa vida? Jerusalém assolada, porta queimada. Deus quer que nós sejamos opróbrio aos olhos do mundo. Então ele parte da realidade. Ele diz: não é isso que Deus quer para nós. Não é esse o projeto que Deus tem para nós. Mas ele faz o desafio. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e o quê? Deixemos o quê? De ser o quê? Opróbrio. Vamos mudar essa realidade no poder de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja a visão desse homem. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos completamente diferentes disso aqui. Então nós vamos trabalhar, nós vamos nos juntar, nós vamos nos esforçar para mudar essa realidade. Todos nós aqui somos agentes de mudança, de transformação. Nós vamos deixar de ser opróbrio para sermos o quê? Admirados. Admirados. Você já pensou isso? Se você fizer isso na sua casa, chamar sua esposa, seus filhos, dizer: vamos mudar a realidade aqui de casa? Você já pensou se isso acontece aqui na igreja de Pinheiros, todos nós juntos, dizendo: nós vamos mudar essa realidade? Nós não queremos mais crente voltando. Nós não queremos mais gente vindo para a igreja assistindo em telão. Isso não é de Deus, não. Nós temos que arrumar um espaço grande para botar todo mundo junto, a muvuca santa. Veja, meus amados irmãos, versículo 18, lê comigo. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para o quê? A boa obra. Não existe mudança de realidade sem trabalho. A boa mão de Deus está conosco, mas a boa mão de Deus está conosco para nos dar os recursos e para nos colocar o quê? Para trabalhar. Se você está aqui na igreja de Pinheiros e você é daquele tipo de crente saudosista, que olha para a mocidade e diz: ah, essa mocidade não tem jeito não. Mocidade boa era na minha época. Veja as necessidades que a igreja de Pinheiros tem hoje. Os desafios que a gente tem aqui nessa cidade. Essa cidade que é maior do que um país. Só a cidade de São Paulo é maior do que todo o país de Portugal. Só a população da cidade de São Paulo. Os desafios que a gente tem hoje como igreja, na missão da igreja, missão de transformação, de mudança. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos mobilizar como povo de Deus para realizar o plano de Deus, para realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós deixemos de ser opróbrio. Deus não nos chamou para ser monturo, Deus não nos chamou para portas queimadas, Deus nos chamou para ser uma igreja edificada, uma igreja forte, uma igreja abençoadora. Esse é o desafio de Deus para nós. Veja, e aqui eu quero concluir, nos versos 19 e 20, que Sambalate, o aronita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, o que eles fizeram? Zombaram de nós.
nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Era o rei que estava fazendo tudo. É o rei que deu carta, deu autorização, que deu madeira. Mas o inimigo faz assim com a gente, despreza a gente. Despreza a gente, despreza a obra que nós estamos fazendo. Zomba da gente. Mas uma coisa fica clara aqui, versículo 20, lê comigo. Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos dará o quê? Bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial. É o quê, hein? A obra de Deus é feita pelo povo de Deus. Nós não aceitamos a ajuda dos inimigos. Os inimigos não fazem parte dessa obra. Essa obra é um privilégio. Essa obra é uma obra gloriosa, é uma obra santa, é uma grande obra, é obra de Deus. É Deus se servindo das nossas mãos para fazer o que Ele quer. Vamos ficar de pé e vamos ler Neemias, capítulo 6, versos 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. Vamos ler bem forte o que aqui diz? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A obra de Deus é feita por Ele, através de nós, e a glória será dele. E o mundo reconhecerá que não fomos nós que fizemos, mas simplesmente fomos instrumentos de Deus, agentes de mudança, de transformação, de reedificação. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus neste momento. Talvez seja o primeiro culto que você está vindo esse ano aqui. E o pastor já está ali arrumando encrenca. Deus está chamando você para você se colocar nas mãos dele. Dizer: Senhor, usa-me. Usa-me para a tua obra. Usa-me para fazer o que precisa ser feito. Usa-me, Senhor, para atender às necessidades. Abra os meus olhos para que eu veja as necessidades do teu povo, da tua igreja. Se disponha nessa noite, se coloque no altar de Deus, dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado por ti. Olha para nós aqui, Senhor. Assim como o Senhor usou Neemias para ser um agente de mudança, um agente de transformação. Usa cada um que está aqui nesta noite. Levanta aqui um Neemias na vida de cada um. Que cada um aqui seja chamado pelo Senhor, seja tocado pelo teu Santo Espírito, para atender às necessidades da tua igreja, do teu reino nesse momento tão complicado, tão difícil que nós estamos vivendo. Não permitas, Pai, que eu olhe para o que está acontecendo e isso não constrange o meu coração. Que eu saia da minha zona de conforto, que eu saia dessa bolha que eu vivo, só pensando em mim, nos meus interesses, nas minhas necessidades, no meu conforto. E que eu possa olhar para o outro. Que eu possa olhar para aquele que está sofrendo, para aquele que está necessitado. Que eu possa olhar para os campos missionários da tua igreja, para os desafios missionários que a igreja tem, os desafios aqui de construção, os desafios, ó Deus, no ensino, na pregação da palavra, na expansão do teu reino, no aconselhamento de pessoas, no cuidado de pessoas. Deus, toca o meu coração nesta noite. Toca o coração de cada um aqui, Senhor.
para que cada um seja tocado e chamado pelo teu Santo Espírito para ser um agente de transformação. Essa é a nossa humilde oração em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.